Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos. Quero ler com a igreja nessa manhã Salmo 13. Na quinta, em nosso estudo bíblico, nós tivemos a oportunidade de ler esse salmo e quero ruminar ele com a igreja nessa manhã. 6 versículos da Escritura Sagrada, salmo esse escrito por Davi. A palavra de Deus diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no meu coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e também não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração, alegre-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito, muito bem. Meus irmãos, você sabe o que é uma ostra? Acredito que boa parte dos que aqui se encontram sabem o que é uma ostra. Alguns podem pensar numa ostra e logo ao ouvir o termo já sente uma repulsa. Outros já vão logo se lembrar e vão dizer: nossa, eu gosto. Eu gostaria de explicar a você que ostras são moluscos, animais sem esqueleto, e que representam as delícias da gastronomia para muita gente. Alguns comem crua, com pinguinhos de limão, com arroz, e alguns comem com sopas. São sem defesas, são mansas, seriam presas fáceis dos predadores, mas para que isso não acontecesse, a sabedoria delas ensinou ela a fazer conchas duras, e elas vivem dentro dessas cascas duras. E eu relato a você uma história que vai se aplicar ao texto que lemos. Havia no fundo de mar uma colônia de ostras, muitas ostras, e eram ostras alegres, festivas. Se sabia que eram ostras felizes porque dentro das suas conchas saía uma música, uma melodia, como se fosse um canto celeste, um coral, que cantava a mesma canção. Mas havia uma exceção, uma ostra, diferente daquele coral, estava se sentindo solitária e ela cantava um solo sozinha. E diferente da canção alegre do coral, aquelas que estavam felizes olhavam para ela, riam dela, meio que com um ar de deboche, dizendo: veja lá, ela não sai da depressão dela. Não era depressão, irmãos, era dor. Dor porque um grãozinho de areia entrou dentro daquela concha e doía muito. E ela não tinha jeito de se livrar dele, daquele grão de areia. Mas era possível se livrar da dor. E como que então ela fez? Seu corpo sabia que para livrar da dor que a areia provocava, em virtude da aresta, ponta e aspereza, bastava envolver com uma substância brilhante, redonda e lisa. Então, enquanto ela cantava o seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Mas num belo dia, passando por ali, um pescador com seu barco resolveu lançar a rede e trouxe toda aquela colônia de ostras, inclusive a sofredora. O pescador ficou muito feliz, alegre, chegou em casa, levou e entregou à esposa, que fez uma deliciosa sopa de ostras. E deliciando-se com a família, de repente, os dentes se bateram no objeto duro dentro de uma ostra.
ele o tomou nos dedos, deu um sorriso de alegria. Era uma pérola, uma linda pérola. O que fica de lição? Apenas a ostra sofredora fez uma pérola. Ele a tomou, deu de presente para sua esposa e deixa para nós um ensino, que muitas e muitas vezes não é a felicidade que vai conduzir você a produzir algo, mas muitas das vezes é o nosso sofrer em Cristo. E o sofrimento produz poesia, o sofrimento produz, segundo Paulo, perseverança, experiência, mas nós não somos masoquistas, não gostamos de sofrer. Mas assim como nessa realidade de uma ostra sofrida, que faz através da dor de uma areia dentro da concha, uma pérola, e essa pérola tem uma finalidade, nós podemos ver Davi 4 vezes se expressando com palavras: até quando? Até quando? Até quando? Verso 1 e 2. Um comentarista de nome Swindoll diz que Davi está no fosso do desânimo. Ele se encontra desolado. E a probabilidade é que Davi esteja entre o período entre o qual ele é ungido rei, mas ele não ocupa o trono. Então, entre a unção que ele recebe e a ocupação do trono, ele tem que lidar com perseguição, ele tem que lidar com o ciúme de Saul, ele tem que lidar com aquilo que nenhum de nós gosta de ter que lidar: oposição, pressão, inveja. Tudo isso está sendo alvo o homem chamado Davi, e este fato leva Davi a ser matriculado numa escola que os discípulos de Cristo muitas vezes são também matriculados. Qual escola, pastor? A escola do quebrantamento. E essa escola é onde o Senhor usa aquilo que é externo, que é exterior, no caso, um Saul externo, para arrancar da vida de Davi um Saul interior, para trabalhar na vida de Davi no sentido de que somente um homem quebrantado poderia assumir o governo, só um homem quebrantado poderia assumir o trono. E nos leva a um primeiro entendimento quando você vê Davi dizendo: até quando, até quando, até quando, até quando? Como eu e você precisamos de uma vida quebrantada. Deus estava trabalhando em Davi para depois trabalhar através de Davi. Deus move e toca na sua igreja para trabalhar muitas das vezes e usar a sua igreja. Muitas vezes Ele nos usa em processos que Ele leva e conduz você a algumas experiências. E eu tiro 3 verdades nesse salmo. A primeira delas é claro no texto: a disciplina na escola da oração. Oração, irmãos, é disciplina. Alguém disse que disciplina é liberdade, mas nós nascemos meio indisciplinados. Alguém disse que quem é disciplinado não precisa de ser motivado. E nós vivemos uma geração que ela tem apelos para caminhar debaixo de constantes motivações. Mas eu acredito que quem é disciplinado não precisa dessa motivação externa, porque ele faz por aquilo que ele tem uma disciplina interior, e sendo ele colocado na escola chamada do quebrantamento, nós aprendemos com Davi primeiro verdade: como nós então podemos falar com Deus. Davi está nos mostrando que ele tem um sentimento nobre. Veja o versículo 1. Ele entende na primeira pergunta: até quando, Senhor? Vai esquecer de mim para sempre? Um homem que se sente esquecido. A segunda pergunta que ele faz: até quando o teu rosto vai ser ocultado de mim? Um homem que se sente ignorado. Verso 2: até quando eu vou ficar relutando dentro das minhas emoções, com essa tristeza no coração? Cada dia. Um homem que sente-se que Deus escondeu o rosto dele, e ele clama: onde está o rosto de Deus que outrora me encorajou? Davi é um homem que se sente pressionado. Verso 2: até quando vai se erguer contra mim o meu inimigo? Então você vê um homem
que faz perguntas e tem coragem de fazer perguntas. Orar passa por perguntas. E acredito eu que a segunda verdade, dentro de uma bendita virada que esse texto nos mostra, diz o texto no verso 3: atenta para mim, me responde, Senhor Deus meu, me ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte, e para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se regozijem, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, eu confio na tua graça, e o meu coração regozija-se na tua salvação. Uma bendita virada acontece num homem que inicia sendo transparente, fazendo perguntas corajosas ao seu Senhor, mas um homem que agora, ele ao orar, ele pede: atenta para mim, e ao atentar me responde. A oração cristã, irmãos, é uma comunhão com Deus que é pessoal e que nos torna amigos por meio do discurso, por meio da fala. Vou repetir: a oração que fazemos pela mediação de Cristo é uma comunhão com o Deus que é pessoal e que nos torna amigos por meio de um relacionamento, diz Tim Keller. Tim Keller diz mais: o padrão bíblico envolve meditar nas Escrituras, até que respondamos a Deus com o nosso ser inteiramente. Como diz o Salmo 86, dá-me um coração íntegro, sincero, para que eu possa louvá-lo, Senhor meu Deus, de todo o coração. Calvino ensinou que nós deveríamos designar horários determinados, embora breves e objetivos, durante os quais nós ocupássemos as nossas almas. E ele disse: todo cristão deveria se ter 5 períodos de oração. E ele relata: quando se levanta de manhã, antes de começar o trabalho diário, na hora da refeição, após a refeição ou após o horário de trabalho, e quando ele se recolhe para dormir à noite. E ele acrescenta: contanto que essa observância não seja uma superstição, como se nós quitássemos uma obrigação para com Deus e obrigando Ele a nos ouvir. Se formos perguntados qual é o propósito da oração, o propósito da oração, igreja, não é pedir, mas é construir intimidade, de maneira que a oração tem o poder, segundo o texto bíblico, de nos mudar, porque o verso está dizendo: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. É um homem que está entendendo que o olhar dele precisa ser mudado. Ilumina os meus olhos, traz o brilho de novo no meu olhar, Senhor, para que eu não durma o sono da morte, que o meu inimigo também não prevaleça contra mim. Então você tem alguém que, da perspectiva do todo, está sendo mudado pelas perguntas que faz, e está sendo transformado pela oração de intimidade que ele apresenta ao seu Deus. De maneira que, igreja querida, quando nós dobramos os nossos joelhos neste templo, no nosso quarto, pela rua, dentro do veículo, o nosso coração se rende ao senhorio de Cristo, nós estamos sendo transformados por Deus em alguma área do nosso viver, e louvado seja o Senhor por isso. Para concluir, nós temos nesse texto também uma maravilhosa libertação. Diz o verso 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos ler juntos o versículo 6? A igreja: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você tem na conclusão desse salmo uma maravilhosa libertação, porque nesses versos breves você observa no início uma extrema aflição, um homem aflito, encurralado, e tudo começou com essa aflição. Mas esse homem foi conduzido à confiança. Quando ele ora, o coração dele foi se enchendo de confiança, e essa confiança levou ele a um aprendizado que gerou nele alegria. É o que diz o versículo que lemos no verso 5:
regozije-se o meu coração na tua salvação. Ou seja, alegre-se o meu coração. Uma aflição externa que conduz à confiança, que conduz à alegria, mas a alegria se manifesta em canção. Que coisa linda! Onde Cristo está no texto? Eu aprendo que em Cristo e a Cristo nós podemos fazer perguntas difíceis. Jesus, um adolescente, foi ao templo. Os pais esqueceram ele. Fizeram o caminho de volta depois de ter caminhado um dia inteiro sem Cristo. E eles então observaram, cadê Jesus? E quando eles chegam no templo, o que eles encontram? Jesus assentado, ouvindo e fazendo perguntas. Com 12 anos. Você vê na Escritura, nos Evangelhos, o Cristo fazendo perguntas para despertar consciências. E nós aprendemos que nós precisamos na nossa vida de oração ser corajosos para crescer em intimidade com aquele que é Senhor da nossa vida. Nós olhamos para Jesus, que além de saber fazer perguntas, desenvolveu intimidade com seu Pai. E assim estamos nessa manhã falando do Cristo que é luz, Jesus como a fonte de luz. Ele nos ensina que sem Ele nós estamos, como Paulo disse acerca da morte, escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, verso 14. Desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Na mesma carta, Paulo diz no verso 18, eu oro para que vocês sejam iluminados, para que vocês compreendam a esperança concedida a quem Ele chamou, e a riqueza gloriosa da herança que Ele deu ao seu povo santo. Concluindo então, lendo aqueles 6 versos, e olhando para os méritos de Cristo, pela ressurreição de Cristo, a morte deixou de ser aquilo que o salmista disse, um sono sem despertar, para que eu não durma o sono da morte, ilumina os meus olhos. É Deus, meus irmãos, que em Cristo nos concede luz aos olhos. E eu não tenho dúvidas que no nosso tempo todo cristão necessita desesperadamente de brilho no olhar, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. Palavras de Jesus Cristo. E acredito que eu só vou conseguir, e você também, em Cristo, cantar que Ele é bom, cantar que Ele tem me feito muito bem, fazer música com o sofrimento, como aquela ostra, solitária, depressiva, que sofreu, mas fez uma pérola de grande valor. Assim, olhando para a ressurreição de Cristo, nós podemos desfrutar desse verso 6, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. E assim ter gratidão para a glória do nosso Senhor. Curva a sua fronte. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra santa e inerrante. Obrigado pela vida eterna. Que essa palavra, Pai, que é semeada ao nosso coração como semente boa, fértil, cumpre o propósito designado. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, em meio ao caminho de perguntas que às vezes precisamos fazer ao Senhor com reverência, entendermos a resposta. E que o Senhor nos ajude a termos os nossos olhos iluminados, para que compreendamos a nossa esperança, a esperança do chamado, da vocação, a herança que está proposta aos santos. Essa é a nossa oração, agradecido por essa mensagem que chega ao nosso coração, nos desafiando, consolando e nos encorajando em nome de Jesus. Amém.